Nós falaremos hoje, talvez, um dos temas mais relevantes para a nossa realidade atual, principalmente porque, conforme nós veremos ao longo da noite, o que nós temos na Bíblia a respeito desse tema de casamento, família, de relações familiares, divergem muito da nossa realidade social hoje. A nossa sociedade ela está construída a partir de princípios muito distantes dos princípios bíblicos. E eu já começo te dizendo o seguinte: meu objetivo é te apresentar o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E, diante disso, você tem a liberdade óbvia de observar a nossa sociedade, aquilo que te apresenta como outros caminhos e escolher o que você vai seguir a partir daí. É um direito seu e te está resguardado. Nós vamos apenas explorar, contudo, aquilo que a Bíblia coloca. Tudo bem? E aí você vai decidir se você quer isso para a sua vida ou não. Se você estiver com sua Bíblia, abre ela lá em Gênesis capítulo 1. Nós vamos falar desse tema em três tópicos, em três etapas. A primeira delas, falando sobre o ideal de Deus para o casamento e família, que aparece lá em Gênesis, quando Deus nos criou. Depois, falando a respeito da situação da família no pecado, então como isso afeta a família e os relacionamentos familiares e etc., casamento e tal. E, finalmente, encerraremos com alguns conselhos bíblicos a respeito desse tema, de como a família deve funcionar diante desse cenário que está aí desviado do seu original, do seu ideal, criado por Deus. Antes de nós começarmos a ler em Gênesis 1, eu gostaria de te convidar novamente a fechar os seus olhos para uma breve oração. Vamos orar. Senhor grandioso Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra e nesse momento pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações e mentes com o Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua vontade. Esteja conosco, é o que nós oramos em Teu nome. Amém. Gênesis 1, nós temos aqui a descrição de toda a criação, até chegarmos no sexto dia. Nós já estudamos isso aqui na classe, inclusive. Quando chegamos no sexto dia da criação, lá no verso 26, nós temos a seguinte fala de Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavrinha homem aqui é no sentido de humanidade. Parece num texto bíblico assim. Então, façamos a humanidade conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ela, tenha ele, o homem, a humanidade, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Primeira informação relevante. Nós já estudamos isso antes, mas eu te relembro. Quando Deus criou o mundo inteiro, Ele criou tudo isso e decidiu colocar o ser humano como representante dele aqui na terra. Ele nos cria a sua imagem e semelhança para nos dar o domínio sobre todas as coisas. Nós seríamos como Deus para esse planeta, representantes dele aqui. Por isso, poderíamos dominar e conduzir tudo aqui nesse planeta, que Deus ele havia nos entregue. Tudo bem? Um presente de Deus para nós. Quando a gente chega no verso 27, Moisés ele explica um pouquinho melhor essa questão para nós. Ele vai dizer: criou Deus, pois, a humanidade, o homem, a sua imagem e semelhança. E ele vai dizer: a imagem de Deus o criou. E aqui ele vai diferenciar os dois, homem e mulher, ou, literalmente, macho e fêmea os criou. Então você tem antes um conceito de humanidade, um termo lá original para isso, e depois para poder determinar ali realmente sexo masculino e feminino, dois diferentes. O interessante é que a gente observa aqui no verso 27, que a imagem de Deus ela está associada a esse conjunto de homem e mulher juntos, sabe? Quando Deus ele nos cria, Ele faz uso de dois seres para que eles juntos compusessem a imagem de Deus. Juntos eles poderiam dominar e representar Deus na terra. Separados, há uma dificuldade de executar esse propósito. Isso fica muito claro quando a gente chega no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 18. Momento em que Deus, Ele olha para os seres humanos, olha para o homem, o primeiro que ele havia criado, e ele mesmo raciocina que para o homem não é bom que ele esteja só. E olha que detalhe interessante. Nós não estamos falando aqui em um contexto de pecado. Não há pecado ainda. Não há desvio de nada. Mas mesmo em um cenário perfeito, um cenário da criação ideal de Deus, Deus olha para o ser humano e fala: não tem como ficar sozinho. E o ser humano ele é essencialmente social. Ele é essencialmente relacional. É muito difícil você conseguir viver apenas você. E eu não digo nem apenas em aspectos óbvios, como, por exemplo,
as necessidades da nossa vida cotidiana. Então, você não conseguiria, na nossa sociedade, viver porque dificilmente você conseguiria produzir o seu alimento, prepará-lo, enfim, conseguir viver com tudo aquilo que você necessita sozinho. Mas eu não digo apenas disso. Deus ele vai falar a respeito do próprio ser humano em si. Ontologicamente falando, como ser. Não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém. Nós somos criados para viver nesse coletivo de dois, né? Se é que se pode dizer isso. Nessa junção em que ambos, juntos, representam a imagem e semelhança de Deus. E aqui nesse contexto, nós temos a criação, então, da mulher, no verso 18. Se você ler comigo, né, nós vemos Deus ele dizendo, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei, portanto, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu já expliquei isso antes, mas eu retomo aqui para ficar muito claro. Esse texto ele é historicamente mal compreendido. Normalmente as pessoas vão ler esse trecho e entender ele a partir de uma ótica ocidental e uma ótica nossa, que está muito diferente do contexto bíblico. Pense um pouquinho comigo. Se nós pensarmos numa obra, numa construção assim, por exemplo, essa igreja está sendo construída. Quando você pensa, por exemplo, em um profissional, um pedreiro, você imagina que ele sabe mais, ele tem mais conhecimento técnico e mais capacidade laboral do que o ajudante que vai estar ali servindo a ele, certo? A gente funciona aqui com esse raciocínio. O ajudante, o auxiliar, é aquele que vai ali oferecer o suporte para que quem realmente consegue fazer algo, desempenhar uma atividade, desempenhe, no auge da sua capacidade. Só que quando nós observamos o contexto bíblico, a ideia ela é muito diferente aqui. Aqui você não tem a ideia de que aquele que auxilia ele é menor do que o que recebe o auxílio. Não, a ideia é que aquele que recebe o auxílio, falta algo nele que precisa ser completado por alguém. Exemplo disso é você pensar que, da esmagadora maioria das vezes que esse termo auxiliar, ele aparece na Bíblia, ele normalmente é associado a Deus como auxiliador de Israel. Então Deus ele não é menor que Israel, mas ele auxilia Israel em algo que falta a Israel. E por isso, ele precisa completar Israel dessa forma. A ideia que nós vemos aqui nesse texto é basicamente essa. A mulher ela é criada como aquela que vai auxiliar o homem em algo que lhe falta. Algo que ele precisa para que completo assim represente a imagem e semelhança de Deus. Não é à toa que a continuação do texto diz que ela seria idônea, ou numa tradução mais livre, né, ela seria equiparável, seria literalmente falando, ela estaria ao lado dele, de igual para igual. Então, ela auxiliaria ele com algo que lhe falta, mas ela seria equiparável a ele. E no contexto bíblico, quando a gente observa essa ideia de relacionamento, a gente vê basicamente isso. Os seres humanos, eles foram criados para viver em coletivo, socialmente. A gente não consegue viver sozinho. Só que não houve ali uma criação para que existisse dentro dessa economia, né, desse funcionamento familiar, algo como uma hierarquia ali. Ambos foram criados diferentes, e esse ponto é muito claro na Bíblia. Homem e mulher são diferentes. Eles, inclusive, recebem funções diferentes na sua vivência, mas ambos eles são criados para que juntos pudessem compor e representar a imagem e semelhança de Deus. É até um ponto interessante para se pensar. Quando a gente olha para a Bíblia, a ideia de você gerar vida, ou de você criar, é algo que está intrinsecamente ou fortemente associado a Deus. Deus é quem consegue criar, certo? Quem consegue dar a vida, trazer a existência. Só que Deus ele entrega isso para os seres humanos, quando Ele nos cria. E Ele entrega isso tanto para o homem quanto para a mulher. Só que os dois vão desempenhar esse dom, esse presente de Deus, de formas diferentes. O homem ele vai gerar a vida, ele vai criar a partir do contato com o solo. Quando ele cultivar o solo vai dar vida, vai produzir ali, enfim, árvores, plantas e etc., vai criar. A mulher ela vai criar a partir do seu próprio corpo com o auxílio do homem. E gerar a luz, a vida ali também. É evidente que esse dom ele tem raiz em Deus, lógico. A gente só consegue fazer isso porque provém de Deus. Mas ainda assim, esse dom que é divino, ele é dado para os dois
equiparavelmente, mas em funções completamente diferentes. Então, o que nós vemos aqui muito claro em Gênesis 1 e 2? Os seres humanos foram criados para viver em coletivo, socialmente. De forma muito direta, o homem não consegue viver só, e eu falo homem como humanidade. Tanto o homem, do sexo masculino, quanto a mulher, sexo feminino, não funcionam bem só, biblicamente falando. Eles precisam estar juntos para assim representar a imagem e semelhança de Deus e conseguirem viver se complementando em suas diferenças, para que assim eles vivam de forma completa perante Deus. Deus, ele cria aos seres humanos assim. E o próprio Deus, como eu disse, ele reconhece essa necessidade nos seres humanos antes mesmo do pecado. Não é porque houve pecado que nós precisamos ser completados por alguém. Isso acontece antes mesmo, faz parte de nós, mesmo em um cenário perfeito. Tudo bem? O que acontece aqui? Quando o homem ele encontra a mulher pela primeira vez, nós vemos isso no verso 22, no capítulo 2 de Gênesis, acontece o seguinte, né? A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, ele transforma em uma mulher, ele constrói ali uma mulher, e aqui aparece um termo, né, diferente para o termo que aparece para o homem. Então, o homem normalmente ele é criado no texto bíblico com um termo que diz respeito ao fazer mais bruto, se eu posso usar essa palavra. Então, por exemplo, quando você faz uma casa, quando você faz um móvel, você tem esse termo, só que o termo que é utilizado aqui para transformar é a mesma ideia de fazer, mas algo mais bem polido. É como se fosse a ideia de você esculpir ou edificar. A mulher, então, ela é mais polida que o homem. Essa seria mais ou menos a ideia. Então, ele prepara ela e ele traz... Oi? Já sabia, né, Guga? E ele traz essa mulher até o homem. E é bem interessante, se você olhar essa frasinha, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A tradução exata disso seria, e a fez entrar, e a fez chegar. Isso é muito legal, porque na Bíblia inteira, todas as vezes que nós temos descrições de casamento, nós temos exatamente essa fórmula aparecendo. O pai que faz entrar a noiva até o filho e tal. É evidente que nós não estamos falando que aqui você tinha uma festa de casamento como a gente imagina hoje. Mas você tem, nesse imaginário que vai permear toda a cultura bíblica, a ideia de Deus trazendo ali Eva até o seu esposo, para que eles pudessem, enfim, estar ali em um relacionamento. E aí você tem no verso 23, Adão olhando para sua mulher, linda como devia ser, e ele todo bobo, né, faz um poeminha e fala, olha, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a mulher, porquanto do homem foi tirada. E aí você tem as duas palavrinhas muito próximas no original. Adão, ele olha para Eva e ele reconhece tudo aquilo que Deus tinha dado. E o plano de Deus inicial era esse. Inclusive, isso fica claro no verso 24. Moisés ele vai comentar, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui vai um detalhe para frisar bem na sua mente. Isso acontece antes do pecado também. A ideia de que uma nova família deve se desvencilhar da família anterior para formar uma nova família, ainda tendo responsabilidades com os pais, como a gente vê ao longo da Bíblia também, de cuidar deles quando eles estiverem doentes, de cuidar quando estiverem idosos. A ideia de se distanciar para formar um novo núcleo familiar acontece antes mesmo do pecado. Era o plano de Deus já inicialmente. Tudo bem? Em resumo, o que nós temos como plano de Deus para casamento e família? Primeiro, isso tudo antes do pecado. O que nós temos? Deus, ele cria a humanidade e ele vê que não é possível ao homem ou mulher, enfim, ficar só. Precisa se relacionar, precisa estar com alguém. Nesse contexto, Deus, ele cria para o homem uma mulher, que é ali uma auxiliadora, não como alguém inferior, mas alguém que completa ele em uma necessidade, certo? Nesse contexto, ambos são equiparáveis, estão lado a lado. E Deus os cria para isso. Ambos juntos representariam a imagem e semelhança de Deus e dominariam sobre todo mundo. Finalmente, Deus ele cria e entrega para os seres humanos, como um presente,
a intimidade sexual. Nós vemos isso, inclusive, ainda lá em Gênesis 1, mas fica claro quando a gente lê aqui o texto que acabamos de ler, Gênesis 2, 24, tornando-se os dois uma só carne. Uma referência muito direta ao relacionamento sexual, como nós veremos posteriormente. Mas perceba ainda em Gênesis 1, verso 28, Deus dizendo, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, sede férteis, né? Então, a sexualidade é entregue aos seres humanos num contexto matrimonial, antes mesmo de haver pecado no mundo. O plano original de Deus era esse. A gente deveria viver assim. Certo? Quando a gente olha para a nossa realidade social, nós percebemos que tudo está muito diferente desse plano. E como tudo que nós vemos na Bíblia, a razão disso é o pecado, obviamente. A razão disso é o pecado. Mas há um detalhe interessante no contexto do pecado, algo que nós já estudamos antes e que você pode ler depois se você quiser. Consegui furar, Guga, obrigado. Eu consegui. Depois, se você quiser acompanhar essa aula que nós demos semanas antes, você consegue ver sobre a ideia de pecado, mas vou retomar alguns conceitos. Nesse momento da queda, que aparece em Gênesis 3, o conceito de família está muito ali importante, impregnado ali nesse momento, nessa história. Isso porque, pensa um pouquinho comigo, a ideia, como eu disse, é que ambos, homem e mulher, deveriam representar a humanidade, certo? Eles seriam a imagem e semelhança de Deus, dominadores do mundo. Só que quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos uma parte desse casal indo em contato com o inimigo de Deus, questionar a posição dos seres humanos, da humanidade, como parte do reino de Deus. E uma parte apenas dos representantes do mundo, agora Eva, né, decide nesse momento romper essa relação com Deus. Eu já falei isso antes, mas só para retomar, e se você quiser se aprofundar, procure essa aula antes, está aí no nosso canal da igreja. O que nós temos como a ideia de pecado? Né? Os seres humanos foram criados como parte da estrutura de governo de Deus, certo? Nós somos criados e Deus ele coloca. Se você quiser viver tudo isso que eu planejei, você vai ter que viver de acordo com a minha vontade. Se não, você pode escolher viver da forma como você bem entender, entrando para a rebelião que tinha começado ainda no céu. Para isso, pega ali um fruto, você vai comer e vai declarar que você quer viver conforme sua própria vontade, não conforme a minha. A ideia de pecado, então, nós já vimos isso, é você abandonar Deus como supremo criador, né, e que manda na sua vida, e você falar, não, eu sou independente, eu faço o que eu quiser. Os seres humanos aqui, Adão e Eva, né, os primeiros, como representantes da humanidade, eles poderiam decidir pela humanidade inteira fazer isso ou não. Seguir no governo de Deus ou seguir sua própria vontade. O problema é que quando nós chegamos em Gênesis 3, nós percebemos que essa decisão não é tomada pelos dois, em conjunto. Adão e Eva não sentam e decidem, discutem e falam, olha, nós vamos entrar para a rebelião ou vamos continuar no governo de Deus. Você não tem essa postura. E aqui mostra para a gente, talvez, um dos pontos centrais no que envolve um relacionamento saudável. A ideia de existir um diálogo, existir uma postura de decisão compartilhada, de juntos estarem alinhados em algo. O primeiro problema que a humanidade viu foi resultado de uma das partes decidir tomar uma decisão ali tão drástica, sozinho, a partir de sua própria e única vontade. Isso é o que acontece aqui. Eva está separada de seu esposo, do outro representante, né, do mundo, e ela decide, nesse momento, dar ouvido ao inimigo de Deus e adentrar a rebelião. Ser independente a partir desse momento. E é interessante que quando a gente olha, depois, obviamente, da queda, quando Deus chama todas as partes envolvidas e Ele vai distribuir punições, nós vemos que Eva ela recebe uma punição a mais do que Adão aqui. Ambos recebem punições envolvendo as suas funções. Eu já deixei isso muito claro antes, mas repito, a morte ela não aparece como uma punição aqui, mas como uma consequência do pecado. Então, como consequência de afastar-se de Deus, a morte ela vem. Só que Deus ainda pune os seres humanos. Qual a punição? Envolvendo as funções deles que Deus deu
como dom de criação, né? Os seres humanos tinham, ali o homem, a função de cultivar a terra e de gerar vida a partir dela, e agora ele vai continuar fazendo isso, mas ele vai sofrer para fazer isso. Então ele vai sofrer do suor do teu rosto, você vai comer o teu pão, e etc., como você deve conhecer. E a mulher que tinha a função criativa de gerar vida em seu corpo, ela também continuaria fazendo isso, mas ela também sofreria nesse processo, no processo de dar à luz e etc. Então, ambos recebem punições envolvendo suas funções do dom que Deus tinha dado, o dom criativo. Só que a mulher, ela recebe uma punição a mais. A gente vê isso no verso 16. E entenda que não é pelo fato dela ser mulher. É pelo fato dela ter, neste momento, quando os dois eram equiparáveis, ter decidido tomar uma decisão acima de seu esposo. Deus, então, até de uma forma poética, no verso 16, depois de dar a sua punição equivalente à de Adão, ele dá uma mais. Ele vai dizer, no finalzinho, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Entenda também, não entenda mal esse texto. Não quer dizer que a partir daí, o homem ele ficou responsável por mandar na mulher e decidir o que ela vai fazer ou não. Está claro aí que isso envolve o conceito de desejo, que é uma palavrinha que basicamente está associada à ideia de sexualidade, de paixão, anseio nesse contexto. Ela é utilizada, inclusive, lá em Cantares, um livro que é acerca do relacionamento matrimonial. Então, a ideia é essa. A partir daquele momento, a mulher ela teria um aspecto da sua vida, que seria que o desejo no aspecto sexual, submetido ao homem. E, a partir daí, ela seria comandada nesse aspecto pelo seu esposo. É a punição que Deus ele entrega para a mulher. Não em todos os aspectos, mas em um aspecto específico. Como eu disse, até poeticamente falando, né? Antes vocês deveriam ser iguais. Como você tentou ser superior em um aspecto, agora em um aspecto você vai estar submetida, né, ao homem. Basicamente nessa questão. E eu não estou entrando no mérito se isso é justo ou não. Como vem de Deus, eu julgo ser, mas cabe a você conversar com Deus e decidir. A questão é que isso que aconteceu aqui. Tudo bem? Enfim, a partir do pecado, então, nós temos um rompimento com essa questão do que Deus ele tinha colocado para nós. Aquela realidade de vida, de relacionamentos, ela é modificada aqui, já nesse momento. Mas ela vai se modificando cada vez mais. Porque lembra um pouco comigo, o que eu falei agora há pouco que era pecado, que eu lembrei vocês. Pecado é você tirar Deus do lugar dele. Eu não mais sigo as ordens de Deus, eu vou fazer o que eu bem entender. Vou viver minha vida como eu quiser. E isso afeta naturalmente os relacionamentos. Porque a partir daí as pessoas fazem o que bem entendem. Certo? Deus então precisa, a partir desse momento, apresentar diversas normas na Bíblia, como para todos os outros aspectos da vida humana, também para os relacionamentos e para a vida matrimonial. Então perceba que não há aqui um excesso de zelo de Deus, mas um processo como em qualquer outro aspecto da vida humana. Como seres humanos agora estão independentes de Deus e vivem como bem entendem, inclusive nos relacionamentos, Deus ele vai falar, olha, se você quiser seguir a minha vontade, eu vou te explicar qual que é. E a partir daí você vai começar a luta cristã, de tentar colocá-la em prática ou não na sua vida. Certo? Então, eu vou tocar agora em alguns pontos com vocês, e alguns deles até muito sensíveis. Só que eu quero que você entenda muito bem, antes de eu começar a ler, que eu estou tocando nesses pontos a partir desse contexto. O ser humano foi criado para viver conforme a vontade de Deus. Ele abandona isso, e a partir desse momento ele faz o que ele quiser. Deus então coloca a sua lei e fala, olha, se você quiser uma segunda chance para viver conforme a minha vontade, começa a praticar isso daqui. Luta aí a vida cristã contínua, porque na eternidade você vai ter que viver isso daqui. Mas, durante esse processo todo, eu vou te salvar a partir da sua vontade de se submeter a mim ou não. Então, se você quiser entrar de novo para o relacionamento comigo, se submetendo à minha vontade, maravilha, você vai estar salvo. Se você não quiser, você não vai ter a eternidade para viver. Não vai sofrer com o inferno e tudo mais, porque isso não existe. Mas você não vai poder viver a eternidade também. E às vezes a gente até pensa, mas nesse aspecto os relacionais não faz mal a ninguém. Então se eu vivo uma vida desse jeito, eu não faço mal a ninguém. Tem a ver só comigo.
Só que entenda que é uma questão muito mais ampla que isso. Porque a ideia é, se nesse aspecto você vive como bem entende, fazendo o que você quiser, você já vive uma filosofia de vida em que ninguém manda em você, e você pode fazer o que você bem entender. Imagine a gente viver uma eternidade em que cada um pudesse fazer o que quisesse. Isso geraria os problemas que nós vivemos hoje. Em que uma pessoa que olha e fala, eu quero esse moletom do Ricardo, eu gostei dele, eu vou lá e tomo para mim, porque eu sou mais forte. Eu gostei disso daqui, eu fiquei com raiva do Zé, porque ele fez isso e estou lá e vou bater nele mesmo, porque eu quero fazer isso. Então, numa realidade em que cada um faz o que bem entende, que as pessoas não se submetem à vontade de Deus, nós vivemos no caos que nós vivemos hoje. Por isso, mesmo que alguns aspectos que nós vamos mencionar brevemente agora, você possa pensar, mas isso tem a ver só com a minha vida, não machuca, não incomoda ninguém, você tem que entender que há uma filosofia por trás, que é você decidir fazer a vontade de Deus ou a sua própria, que é um direito seu. Você pode viver conforme a sua vontade, se você quiser, e está tudo certo. É um direito seu. As consequências virão também, e a pessoa que vive assim não poderá viver a eternidade, por conta dessa razão que eu mencionei. Mas é um direito seu viver assim ou não. Tudo bem? Então, nesse contexto em que nós entendemos que o pecado como rompimento do nosso relacionamento com Deus, que fez a gente viver como a gente bem quisesse, muda os relacionamentos e impacta também nessas questões familiares, diante desse contexto, e entendendo que a salvação vem a partir da disposição do ser humano de querer reconstruir esse relacionamento com Deus, mesmo que ele não consiga totalmente aqui, mas ele lute nesse processo, até que Cristo venha e isso seja restaurado completamente, nós entendemos algumas coisas. Primeiro, a gente entende que o pecado ele rompe o equilíbrio entre homem e mulher, entre as duas partes. E, infelizmente, o rompimento desse equilíbrio historicamente fez com que a mulher ela fosse mais afetada, por razões muito óbvias, por razões pela constituição física. Então, naturalmente, fisicamente, o homem ele é mais forte que a mulher, maior normalmente. Então, em razão disso, diante de alguém que olha para a vontade de Deus e fala, eu vivo como eu bem quiser, você tem historicamente o homem acabando, dominando sobre a mulher no sentido físico e etc. Então você tem o equilíbrio entre as duas partes sendo rompido, historicamente. Biblicamente, nem tanto, mas historicamente sendo rompido. Esse equilíbrio, ele se mantém na doutrina bíblica, mas já num contexto de pecado. É por isso que na Bíblia, você continua tendo duas funções muito claras entre homem e mulher, no contexto do casamento. Mas essas funções, elas funcionam de forma equilibrada. Pessoas que não entendem muito bem o contexto bíblico, ou não estudam em profundidade a Bíblia, interpretam de forma muito equivocada isso. Quer ver um exemplo bem prático para você entender? As pessoas às vezes olham para a Bíblia e falam, a Bíblia ela é machista. Por quê? Porque ela apresenta um contexto familiar em que a mulher ela cuida do ambiente do lar e o homem é o responsável por ir resolver as coisas fora e tudo mais. Mas quando a gente olha para a narração bíblica, para a cultura bíblica, você entende que, muito embora essas duas funções elas sejam bem delimitadas de fato, a mulher ela tem as responsabilidades internas, familiares, e o homem as externas, você percebe que não há graus de importância aqui. Ou o homem ele é mais importante que a mulher porque ele cuida das coisas externas, e a mulher menos porque ela cuida das coisas do lar. Não. E da mesma forma que, no contexto, na cultura bíblica, a mulher ela não interfere nos assuntos do homem fora, o homem não interfere nos assuntos da mulher dentro. A ideia é que, dividindo as duas partes, as duas funções, cada um tem autonomia dada por Deus para cuidar dessas áreas que Deus ele entregou. E ambas são igualmente importantes. Biblicamente falando, se funciona nessa ideia. E durante muitos anos, a nossa sociedade ela funcionou assim, com funções muito bem distintas entre um e outro. E, infelizmente, fora da cultura bíblica, muitas das vezes, de fato, você tem essa gradação de importância. Quem vai lá para fora e tem o dinheiro é mais importante do que quem está aqui dentro.
E aí é um problema também. Mas essa diferença de função ela continua existindo até que a nossa sociedade ela se organizou de uma forma diferente. E por razões muito óbvias, porque em muitas famílias Brasil afora, se o homem foi buscar o sustento e a mulher ficar em casa, você quase passa fome ali dentro, porque não consegue manter um lar com apenas um indo buscar os recursos lá fora. Então, diante desse cenário, houve uma mudança natural na estrutura familiar, em que os dois precisaram, em muitos aspectos, ir lá fora para poder recolher o sustento do lar. Qual que é o problema? Diante disso, sem entender como a Bíblia ela estrutura essas funções, dividindo, né, as funções para os dois e equiparando ali a carga, acabou que, eu não estou falando que isso acontece na sua casa, mas muitas das vezes em muitas famílias, né, os dois precisaram sair para poder resolver as coisas fora, só que na mentalidade ali, pensou-se que a mulher ainda continua com a exclusividade das responsabilidades aqui. E isso causou uma sobrecarga muito grande em muitos núcleos familiares, em que a mulher ela tanto precisa ir lá ajudar o homem em sua função inicial de buscar o recurso lá fora, quanto ela precisa exclusivamente cuidar daquilo que está ali na sua função inicial, que seria cuidar das coisas internas familiares. E isso naturalmente causa uma sobrecarga. Porque se antes era um para cuidar de uma coisa, o outro para cuidar de outra, e agora é um para cuidar de uma coisa e o outro para cuidar das duas, a sobrecarga naturalmente vem. Então, qual que é a ideia importante para você pensar? Diante desse cenário de mudanças sociais, em que a estrutura bíblica ela é modificada, a gente precisa, e já estamos caminhando para isso, né, socialmente, mas a gente precisa entender que, a partir do momento em que eu posso manter essa estrutura bíblica que funciona na minha família, em que eu coloco, um vai lá para prover externamente, o outro cuida internamente, maravilha. Biblicamente falando, está tudo bem se funcionar assim na sua família. Só que a partir do momento em que os dois precisam ir até lá, pela razão que for, para poder coletar ali os recursos ou para cuidar externamente, é essencial que o interno também seja compartilhado. Porque senão o desequilíbrio ele é muito forte. Isso causa sobrecarga dentro de uma família e muitos problemas ali. Então perceba que o pecado ele traz, historicamente, esse desequilíbrio, que não temos aqui na Bíblia, no plano original de Deus, mas que infelizmente vai estar ali existindo na história. E aí já vem um primeiro detalhe importante para você pensar. Se você deseja que na sua família tudo funcione de uma forma mais harmoniosa, tente olhar nesse contexto para buscar ao máximo esse equilíbrio. Se possível, como disse, se assim vocês desejarem, que na minha família a gente vai manter essa estrutura bíblica, está tudo bem, maravilha, funciona ótimo. Mas se não é possível fazer, que as funções elas sejam divididas para que não haja sobrecarga. Porque senão, naturalmente, há problemas ali na família. Vamos seguir? Então, temos pouco tempo, né? Ainda nesse contexto, então, quando nós falamos sobre os desvios que o pecado ele traz, nós percebemos que aquele modelo que Deus tinha criado em um relacionamento entre duas pessoas, homem e mulher, para que ambos representassem a imagem e semelhança de Deus, infelizmente esse modelo ele é ali afetado pela evolução social. Isso muito mais forte hoje em dia. Se você perceber, nós temos hoje uma realidade, uma, moralidade que despreza completamente isso daí. Se você pensar hoje que a família é um homem e uma mulher que se casam, e, criam filhos ou não, mas, seguem ali a sua vida, isso é visto hoje como um pensamento atrasado, retrógrado e diferente ali do praticável. Ocorre que, biblicamente falando, a gente entende que esse era o plano de Deus. E ainda é para nós. E que é em razão desse rompimento do relacionamento com Deus que várias outras coisas vão acontecer. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de relacionamentos, de traições ou adultérios dentro do relacionamento, nós temos leis de Deus que falam que isso não deve acontecer, porque é você com aquela pessoa que você se casou, do sexo oposto e pronto.
Quando você pensa na ideia de um relacionamento aberto, mas eu combinei com a minha esposa que a gente pode se relacionar com quem a gente quiser. Isso também não existe, biblicamente falando. Até por um princípio que é bem interessante, bem interessante. Na nossa sociedade, a gente criou a ideia de que sexualidade ela está dissociada de casamento. Ou seja, você pode viver a sexualidade e isso não tem nada a ver com relacionamento matrimonial. Só que na Bíblia, isso não faz sentido nenhum. Porque, biblicamente falando, sexualidade é o equivalente imediato a casamento. É o equivalente imediato a casamento. Quando ambos se relacionam sexualmente, ambos se tornam uma só carne. Se isso não está claro para você, vai lá ler comigo bem rapidinho, 1 Coríntios 6, nós lemos esse texto na semana passada, mas só para deixar muito claro para você. 1 Coríntios capítulo 6, ali Paulo ele reflete exatamente nessa ideia. Quando ele vai falar no verso 16, a respeito do relacionamento entre o homem e uma prostituta, no contexto de falar que a gente precisa cuidar do nosso corpo e etc. Olha o que ele vai falar. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mesmo que em um único ato sexual, uma única relação, você já tem ali o que se configura, biblicamente falando, como a instituição do casamento. Porque ambos já se uniram em uma só carne. É por isso, inclusive, que a ideia de que você pode viver uma vida de sexualidade sem necessariamente se casar, não se sustenta quando a gente fala na moralidade bíblica. Porque a ideia é mais ou menos assim. Se eu vou lá e me relaciono aqui com a fulana, e depois me relaciono com a cicrana, né? E por aí vai, é como se eu estivesse me casando várias vezes, nessa mentalidade bíblica. E por isso eu estaria infringindo uma norma de Deus, de não adulterar, por exemplo. Né? Que eu estou com uma e depois com outra, como se eu estivesse ali colocando em oposição vários relacionamentos. Então perceba que o nosso mundo hoje, a nossa sociedade, ela promove uma moralidade muito diferente daquela que nós vemos no contexto bíblico. Seja nessas noções que envolvem sexualidade em dissociação a casamento, seja na ideia de que você não precisa se preocupar em ter apenas um parceiro ou uma parceira, ou mesmo no que envolve as ideias de homossexualidade. E esse ponto talvez é um dos pontos mais sensíveis de se falar hoje em dia, né? Porque é muito fácil ser mal compreendido como um discurso de ódio, em que, quando eu falo, por exemplo, que biblicamente falando, é muito claro que Deus ele coloca como norma para a vida humana o relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher, entender que, não, por conta disso eu estou querendo dizer que a gente tem que perseguir e acabar com todos que têm uma vida diferente. E não é isso. Até porque no cenário que nós vemos na Bíblia, quando a gente fala dessa questão, nós entendemos à luz da ideia de pecado. Não pecado necessariamente como algo repugnante, mas pecado como rompimento da submissão a Deus. Então, qual que é a ideia? Se eu penso que, mas eu sou assim, eu sinto atração pelo mesmo sexo, eu sinto atração pela mesma pessoa, então eu tenho que ser fiel a quem eu sou. Se eu penso por esse ângulo, eu já penso a partir da ideia de que eu mando na minha própria vida, e eu faço aquilo que eu desejo. Só que, biblicamente falando, a gente entende que desde o pecado lá com Adão e Eva, nós estamos em uma relação rompida com Deus. E aquilo que eu desejo, que eu quero, não representa necessariamente a vontade de Deus. E aí eu estou sempre naquela encruzilhada constante. E não envolve só a homossexualidade, é em tudo na vida do cristão. Entre viver aquilo que eu quero, que eu naturalmente, depois do pecado, né, mas naturalmente desejo fazer, ou aquilo que Deus espera de mim. Então, biblicamente falando, quando a gente trata desses temas, a gente vê muito claro. O relacionamento, ele deve ser ali efetuado entre um homem e uma mulher no contexto do matrimônio. Qualquer desvio disso é um desvio da vontade de Deus. E como eu disse, individualmente falando, você pode escolher, e cada ser humano tem esse direito, de escolher entre viver conforme a sua própria vontade, os anseios e as vontades do seu coração, ou conforme a vontade de Deus.
E a tua salvação ela vai ser ali resultado, ou não, disso, dessa escolha. Por isso você tem a opção sempre de olhar para a realidade que a Bíblia propõe, de relacionamento, e decidir se aquilo é o que você quer para a sua vida, ou se você quer viver conforme a sua própria vontade. Isso não envolve apenas o casamento, né? Nós já falamos, é em tudo na vida, tudo na vida. Eu gostaria de encerrar, para a gente não terminar muito tarde, com apenas mais um texto, falando sobre como viver hoje, no nosso relacionamento, diante de tantas deturpações, diante de tantas variações daquele plano original e inicial de Deus. Se você tiver com sua Bíblia e quiser me acompanhar, vá lá para Efésios, último texto que nós vamos ler, capítulo 5. Um texto também que é tradicionalmente mal compreendido, mas que traz, quando bem compreendido, uma lição muito boa para relacionamentos, inclusive hoje, que é muito diferente da realidade, da moralidade que a nossa sociedade propõe. E aí, como eu disse, você vai ter a opção de escolher qual que você vai seguir. Tudo bem? O que Paulo ele nos ensina aqui em Efésios capítulo 5 e o inicinho do capítulo 6? É evidente que em um contexto cultural dele, mas que o princípio por trás ele é muito bom. Ele é muito bom. O que ele vai me ensinar aqui? Efésios capítulo 6, a partir do verso 22. E eu te peço um favor, não faça ali a conclusão a partir da primeira palavrinha que nós vamos ler, tudo bem? Vamos entender a ideia. Já falei isso outras vezes com vocês. É Paulo, doutor em tudo quanto é coisa que você imaginar e ainda profeta, super inteligente, ele tem um pensamento complexo, tudo bem? Então não tire conclusões a partir do primeiro detalhe que você lê. Pense no todo. Vamos lá. O que Paulo ensina para a gente? E eu aconselharia vocês a pensar em muito nesses princípios para um relacionamento. O que ele vai dizer? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Primeiro, as mulheres sejam submissas ou influenciadas ou submetidas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido ou influenciadas pelo seu marido. Como eu disse, esse texto é tradicionalmente mal entendido, na ideia de que num relacionamento familiar, o que o marido fala é lei e a mulher tem que obedecer e pronto. Ou então, é o homem que manda na casa, né? Tem essa frase que é muito famosa. Mas a ideia que Paulo ele traz aqui, que ele vai continuar, nós vamos ver, não é bem essa. Inclusive, não faz sentido a gente pensar nisso quando a gente olha o parâmetro que ele se vale. O parâmetro de Paulo é do relacionamento entre Cristo e a igreja. E você pensa realmente que o relacionamento entre Cristo e a igreja é um relacionamento autoritário, um relacionamento opressivo? Está muito longe disso. A ideia de Paulo é que a mulher ela deve se portar junto ao seu esposo em uma atitude de aceitar a sua influência, aceitar aquilo que ele propõe a ela como o melhor caminho a seguir. E ela deve considerar isso. Só que percebe, aí vem um detalhe, que o texto ele não termina por aí. Porque ele vai continuar a partir do verso 25, usando o mesmo parâmetro de compreensão. Quando ele olha para os maridos, ele vai falar o que para eles? Maridos, amem também a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual que é a ideia? A ideia é que a mulher, nessa situação familiar, ela deve considerar o seu marido e, nesse sentido, deixar-se ser influenciada, ouvir ao seu marido e se relacionar com ele nesse aspecto, da mesma forma que o homem olha para ela e, em tanto amor e cuidado para com ela, ele, inclusive, daria sua própria vida por ela, se necessário. A ideia por trás disso é muito mais de um relacionamento mútuo, de, enfim, influência, de submissão, se usarmos bem essa palavra, e de realmente amor nesse contexto. A ideia de que ambos olham um para o outro e falam, olha, eu confio em você plenamente. E o outro olha e fala, tudo bem, eu também confio. Eu daria inclusive minha vida por você para te proteger, te cuidar e que a gente estivesse bem. Paulo ele vai continuar dizendo no verso 26, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Amar como se fosse a você mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo de Cristo. Então perceba que a noção que Paulo ele traz é a noção de um relacionamento em mútua submissão. Não submissão, como eu disse, no sentido de que um fala, o outro abaixa a cabeça e segue a vida, não é isso. Mas no sentido de que o outro considera tanto o outro, que eles vivem em conjunto, e nas suas particularidades, nas suas diferenças, esse relacionamento ele faz com que um pense sempre no outro. A ideia que Paulo ele traz tanto para a mulher quanto para o homem segue esse mesmo princípio. E ele reforça isso falando a partir do verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Porque agora o seu compromisso é com essa pessoa. E eles se tornarão os dois uma só carne. Não obstante, verso 33. Vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. A ideia que Paulo ele vai trazer, portanto, é essa ideia. De mútua relação. De duas partes que realmente se importam com o outro. E que colocam a felicidade do outro em grande importância. Que consideram as capacidades do outro em respeito mútuo, em admiração, em proteção, e nessa atitude de ter um relacionamento em que não haja ali uma óbvia opressão, porque nós já vimos isso, o parâmetro é Cristo com a sua igreja. Ambos consigam ser conduzidos em suas fraquezas e potenciais e por aí vai. A Bíblia ela ensina, portanto, que esse relacionamento conjunto, ele deve voltar àquele princípio básico de equilíbrio que nós tínhamos lá no Éden. A ideia de que ambos, mesmo diferentes, eles deveriam viver em conformidade e se valendo das suas diferenças, se complementarem para poder viver da melhor forma possível. Aquilo que foi rompido por Eva lá no Éden, deve tentar ser restaurado diariamente nas famílias. E se isso acontece, utilizando como parâmetro a relação entre Cristo e sua igreja, a vida ela consegue funcionar de forma muito melhor. Dando sequência no capítulo 6, últimos versinhos para a gente ler e encerrar. Paulo ele continua falando também sobre o restante da relação familiar. Ele vai dizer, relacionado aos filhos, né? Em primeiro lugar, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ele vai citar aqui o 5º mandamento dos 10 mandamentos de Deus, dizer que se você fizer isso como filho, você vai viver uma vida muito melhor. Se você não fizer, as consequências virão. Então, filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Em contrapartida, enquanto os filhos devem obedecer aos seus pais, considerar aquilo que eles colocam para ele, os pais eles devem se portar como no verso 4, direcionado aos seus filhos. E vós, pais, em primeiro lugar, não provoqueis vossos filhos à ira. Então não é para ficar irritando eles o tempo inteiro, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os nos caminhos de Deus. Não para combatê-los por nada. Não para, olha, eu sou só o seu pai, você tem que seguir pronto. A ideia é vocês criá-los na disciplina e na doutrina, na admoestação de Deus. Diante desse cenário, mesmo no mundo conturbado que a gente vive, muita coisa pode funcionar muito melhor. A gente entender que Deus ele tinha um plano para nós que poderá ser restaurado na eternidade. Esse plano ele se perde. E hoje nós temos as duas opções, né? Ou a gente vive em conformidade com a vontade de Deus, como em todo mais na nossa vida. E as consequências disso serão sentidas já aqui, mas principalmente na eternidade. Ou a gente vive conforme a nossa própria vontade. E aí na sociedade que nós vivemos, você terá muito a fazer nesse contexto. Muito distante dos padrões bíblicos de casamento, de sexualidade, de relacionamento pai e filho, e por aí vai. O conselho que eu te dou é que você considere as orientações que a Bíblia dá. Como de fato elas são. Como de fato elas são. Para que você busque tentar retornar o quanto possível para aquele modelo que Deus tinha criado lá no Éden. Um modelo de equilíbrio, em que no núcleo familiar, os pais eles se relacionem harmonicamente, pai e mãe, né, se relacionem harmonicamente,
E havendo filhos, que eles sejam criados não na base da ira ou na base de, olha, eu sou seu pai, você tem que seguir e acabou, mas na base da disciplina e da demonstração do Senhor. Enquanto esses filhos, que assim foram educados, ouvem seus pais e os obedecem para que eles possam colher boas consequências disso. Que Deus possa te abençoar e te iluminar na escolha, né, de qual caminho você tomar.